Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, cada vez mais nervoso para esse confronto contra a equipe do Criciúma, né? Cada vez mais ansioso para ver basicamente as coisas darem certo. Não tem muita invenção nesse cenário. Acreditar que o Atlético, a partir do jogo do São Paulo, pode ter realmente virado a chave da temporada, a partir do jogo contra o São Paulo ter mudado esse insight de, pô, agora é ser um time mais competitivo, agora é ser um time que consegue mais os resultados, agora é ser um time mais confiante, agora é ser um time com mais autoestima. Isso tudo é muito importante para que o Atlético ele consiga ainda tentar lutar pelos objetivos da temporada. Não vou chegar aqui para vocês e falar que tá fácil, mas assim, o Atlético não ganhando hoje fica basicamente impossível. O Atlético ganhando hoje se reaproxima da Chapecoense, 5 pontos, faltando 17 rodadas, é pouca coisa. Mas 7, 8 pontos, cara, fica cada vez mais inviável. Aí você tem Remo ganhando, você tem Chape ganhando. O Atlético tem um jogo de altíssima, altíssima pressão no dia de hoje. O Atlético tem um jogo de altíssima responsabilidade no jogo de hoje. Não é pouca, não. Volto a dizer que é altíssima. O Atlético tem que entrar em campo com mais responsabilidade do que entrou contra o São Paulo. O jogo contra o Criciúma é muito mais importante do que o jogo contra o São Paulo. Que o jogo contra o São Paulo seja uma ponte para a gente começar a desempenhar melhor na Série B. Mas a gente não tem como chegar e tratar um jogo que fala sobre o futuro esportivo, o futuro financeiro do clube, de maneira leviana. Entendeu, rapaziada? Então, assim, o jogo contra o São Paulo teve alguns detalhes táticos muito interessantes, né, cara? Eu acho que o Odair, acho que pela primeira vez eu vi ele sendo ousado o bastante. Pela primeira vez eu vi ele sendo agressivo bastante, pensando numa escalação que começava desde a defesa com dois laterais na zaga, dois alas agressivos, dois atacantes, dois meias. E ó, assim, a gente já repercutiu sobre, mas a opção por Benavides e Esquivel foi muito boa, né? Eu acho que trouxe outra perspectiva de construção para o Atlético, acho que trouxe uma capacidade de, a partir do momento que os nossos meias, que na teoria são jogadores mais criativos, estarem sendo bem marcados, estarem sendo anulados, a gente tem mais dois meias para construir, né? Porque Esquivel e Benavides assumiram esse papel de organizadores. Então o time adversário ele tem que descompactar um pouquinho para encaixar em jogadores diferentes zonas por parte do Atlético. O Atlético vai gerando espaço, o Atlético ganha rotação de bola. Então, assim, ouso dizer que foi uma sacada de mestre, assim, do Odair. Pra mim, disparada, a melhor alternativa tática desde que o Odair ele chegou no Atlético. Eu gosto muito do esquema com dois meias, mas quando você tem dois meias, você concentra muito a questão criativa neles, né? Quando você tem dois resolvedores, solucionadores, facilitadores vindo da zaga, você desmonta completamente a perspectiva de marcação do time adversário. Porque o time adversário bota os jogadores de frente, que são, na teoria, jogadores que têm menos responsabilidade defensiva, só pra fazer uma pressãozinha ali. Quem marca são os caras de trás, mas os zagueiros obrigam que os caras da frente do time adversário também tenham esse comportamento defensivo apurado. Senão, por exemplo, o Esquivel passou do Nicolas, o Esquivel vai ficar livre. Aí se um volante tiver que marcar o Esquivel, o Zapelli vai ficar livre, entendeu? Você começa um efeito dominó que vai depender muito do comportamento dos caras lá na frente. Enfim, eu trouxe alguns lances aqui pra gente entender como essa dobra de Esquivel com o ala esquerdo de Benavides com o lado direito se torna uma jogada perigosa. Se torna uma jogada que eu acredito que seja muito incômoda para o adversário marcar. E ela é tão perigosa que hoje é muito comum você ver os principais clubes do mundo, e obviamente eu não estou comparando, mas trazendo esse paralelo, essa referência, Inter de Milão, Atlético de Madrid, o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, o Bayern de Munique. São clubes que usam essa estratégia, o Manchester City, e acho que dá muito certo. Vou trazer as imagens aqui pra gente dar uma olhada. Você que ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal. A gente está se aproximando de 30.600 inscritos. Vamos lá. Aqui fica muito claro, né?
Aqui fica muito claro como o Esquivel pega a bola, tem liberdade, e como o Léo Derek aberto, ele obriga esse cara aberto do São Paulo aqui ficar numa posição ali de não em cima do Esquivel. E obriga um zagueiro sair da área para ser esse cara, senão o Esquivel vai progredir até finalizar. Então, um zagueiro, que na teoria o Esquivel é zagueiro, tô obrigando o movimento de outro zagueiro. Porque o Ferreirinha não acompanhou, porque o Ferreirinha tava esperando aqui no contra-ataque. Então, assim, olha como você desmonta um pouquinho a estratégia defensiva do São Paulo. Aqui, novamente, parece o mesmo lance, mas é o Esquivel subindo, o Léo Derek, querendo ou não, prendendo esse jogador aqui, acho que era o Cedric, e você podendo ter mais gente na área, porque é o seu zagueiro que está construindo, não é o seu meia, não é o seu atacante. Então você consegue ter mais volume ofensivo dentro da área, pesar mais a área, porque é um jogador que, na teoria, você não conta que ele vai te trazer esse impacto ofensivo, e no final das contas ele está trazendo. Aí o lance do gol, né? Olha como é interessante o lance do gol, como o Esquivel, ele aparece meio como elemento surpresa. O Mendonça é o ala, a defesa toda baixa, os meias aqui, de alguma maneira, sendo marcados, quem aparece? O zagueiro. A gente tem que ter na perspectiva que na escalação o Esquivel é o zagueiro. Então quem deveria acompanhar o Esquivel é o cara lá da frente. Só que o São Paulo tava com menos um, tava com muita dificuldade de acompanhar esses avanços. Aí aqui, novamente, olha como esse jogador, ele é obrigado a saltar pressão no Benavides e o Leozinho prende um aqui. Esse jogador ele podia estar muito mais perto da área impedindo a jogada acontecer. Mas o Benavides aparece como um jogador de boa circulação. Então esse jogador do São Paulo ele tem que subir pressão no Benavides. Gera espaço nas costas. Sabe? E para terminar, novamente, passe do Benavides pro Leozinho. E o Benavides também prende esse marcador que tá nele aqui para não dobrar ele no Leozinho. Aí você tem, por exemplo, o Dudu sobrecarregando a zona também. Então o Atlético ele cria mecanismos para ele estar sempre atacando em igualdade numérica ou até mesmo em superioridade numérica a partir dessas dobras pelos lados, que só é possível porque a gente tem laterais fazendo esse papel de zagueiro, que eu acho que deixa tudo mais certinho, eu acho que deixa tudo mais alinhado. Beleza, meu pessoal? Então hoje é um jogo para usar todas as armas e eu espero que o Atlético use muito bem essa capacidade desse time de sobrecarregar zonas a partir de zagueiros híbridos. O que seria um zagueiro híbrido? Um zagueiro que não necessariamente é zagueiro, um zagueiro que, no final das contas, acaba sendo um lateral. Show de bola? Então é isso. Daqui a pouco a gente tá na live pré-jogo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.